Bem, turma, agora vamos para uma aula essencial, importantíssima para o profissional da odontologia, e na verdade para qualquer profissional de saúde, né? A utilização, principalmente devido à utilização dessa classe farmacológica, né? Que são os antimicrobianos. Tem algumas coisas, né? Algumas crendices que eu vou comentar agora, falar para vocês, algumas expansões de nomes, para a gente deixar muito claro. Quando eu falo antimicrobiano, eu estou colocando junto aqueles medicamentos que têm ação contra bactérias, vírus e fungos. Tudo bem? No entanto, né, como senso comum na clínica e tudo mais, quando a gente já fala antimicrobianos, normalmente a gente está referindo às vezes só aos antibacterianos, certo? Então, às vezes, pode gerar uma confusão isso quando vocês estiverem na vida, aqueles que estiverem trabalhando em âmbito hospitalar, etc. Mas entendam que quando eu falo antimicrobianos, micro de microbiologia mesmo, tá, gente? É todos aqueles, os bichinhos, né? Bactérias, fungos e vírus. Tudo certo? Não vou falar protozoários porque a gente não trata essa parte, né, logicamente. Mas se eu falasse um antiparasitário no, contra protozoários também sim caberia aqui, tá bom? Então agora vamos comentar sobre os antibacterianos, certo? Lembrando que, ó, contra a bactéria. Eu vou falar somente de contra a bactéria. E aí a população, né, de uma forma geral, chamam eles de antibióticos. É estranho esse nome, quando a gente fala antibióticos, antibio é vida. Então, teoricamente, seria medicamentos que seriam contra qualquer organismo que tem vida, né? Não é que a bactéria não tenha vida, mas aí que os antibióticos também poderiam ser, se eu fosse extrapolar, poderia associar para fungo, por exemplo. Mas entendam, né? Eu sempre vou tentar comentar, né? Quando eu falar antimicrobiano, antibacteriano e antibiótico nessa aula, vamos considerar como sinônimos. Mas entendam, né? É devido a assim, às vezes a força do hábito é muito grande. Então, antimicrobianos, antibacterianos, antibióticos como se fossem sinônimos. Mas entendam que de forma correta era para ser diferente, certo? Tem as suas características, como eu comentei aqui para vocês. Mas agora vamos falar dos antibacterianos, aqueles medicamentos que têm ação contra bactérias. Então vamos lá. A definição, quando a gente pega até dos livros da literatura, né, eles até consideram, os antibacterianos já colocam assim, antibióticos, para vocês terem uma ideia, né? Mas vamos lá. Os antibióticos, considerem-se antibacterianos, por exemplo, são substâncias com a capacidade de interagir com bactérias que causam infecções, mantendo-as ou matando-as ou inibindo a sua reprodução, permitindo ao sistema imunológico do hospedeiro combatê-las com maior eficácia. Primeiro ponto que eu preciso comentar para vocês. Eu acho que vocês já viram isso em uma outra disciplina, na Imuno, com a professora Darling. Entendam, quem é que quem é que elimina a infecção? E lembrar, infecção é quando um micro-organismo ele invade o seu organismo, o seu corpo. Isso é uma infecção. Ponto. Quem é que combate essa infecção? É o seu sistema imunológico. Não adianta, às vezes, você prescrever qualquer fármaco, sendo que se o seu sistema imunológico ele está debilitado. Não existe o melhor, não existe fármaco melhor que o teu sistema imunológico. Então entendam que os antimicrobianos, eles vão atuar como um auxiliar. E aí, eles podem auxiliar de duas formas. Ou eles vão matar parte das bactérias que te infectaram, ou eles pelo menos vão inibir a reprodução deles. Ei, peraí, calma. Tá multiplicando demais. Vai lá, o antimicrobiano impede a multiplicação, e aí o sistema imunológico vai lá e destrói e elimina as bactérias. Deu para sacar? Entendam, gente, o principal, né? Quem elimina as infecções, o principal agente que elimina as infecções é o teu sistema imunológico. A gente prescreve os antimicrobianos como uma forma de auxílio
de ajuda ao nosso sistema imunológico. Por isso a importância da gente manter a nossa saúde, nosso sistema imunológico sempre de uma forma satisfatória, tá? E aí, de uma forma geral, a gente pode classificar os antimicrobianos em ação biológica ou de espectro de ação. Quando eu falo de ação biológica, eu posso classificar eles como bactericidas ou bacteriostáticos. Bactericidas, ele mata a bactéria. Bacteriostático, ele inibe a sua reprodução. Deu para entender? Simples, tranquilo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa classe, né, na, na odontologia, a gente prescreve amoxicilina. A amoxicilina, ele é um bactericida, ou seja, ele vai lá e mata a bactéria. Mas a gente também prescreve, por exemplo, a claritromicina, a azitromicina. A azitromicina, a claritromicina, ele é um bacteriostático, ou seja, ele vai lá e inibe a sua reprodução. Entenda. Imagine, né, que você tem um paciente grave. É aquele paciente que ele teve uma infecção odontogênica. Quando eu falo odontogênica, é que a origem da infecção, né, gênica, é do dente, certo? E esse paciente evoluiu para uma situação que nós chamamos de sepse. Ou seja, o que que é a sepse? É quando há uma infecção, né? Aquelas bactérias, elas adentram na corrente sanguínea e aí elas começam a gerar disfunção orgânica. Gente, eu não vou entrar em detalhes, mas disfunção orgânica, imagine, vários sistemas sendo afetados devido àquela situação. O paciente só não tem um dente inflamado, a cara inchada, uma coisa local. Não, ele está começando a ter problema no rim dele, ele está começando a ter problema no fígado dele, ele está começando a ter distúrbio respiratório, enfim, começa a ter disfunção orgânica, né, geral. O paciente vai morrer. A gente está, literalmente, nós chamamos até sepsemiado, ou seja, ele tem bactéria em tudo quanto é canto. Pergunta: vocês utilizariam um antibiótico bactericida ou bacteriostático? A resposta é bactericida. Aquele rapaz, aquele indivíduo, ele tá com muita bactéria, ele tá com uma infecção generalizada em todo canto, ele tá tendo disfunção orgânica. É por esse motivo que você vai lançar mão de um antimicrobiano bactericida, certo? Não vai ser o caso de prescrição ambulatorial para vocês, tá, gente? E eu nem vou explicar isso para vocês nessa aula. Não tem como, porque é um mundo, tá, gente? Isso é uma coisa. Normalmente, quem deve estudar sobre isso, às vezes vocês não vão estudar nem na urgência e emergência. Às vezes vocês vão estudar se vocês forem fazer cirurgia buco, por exemplo, tá? Mas quando o paciente está com sepse, o paciente ele precisa de suporte intensivo, ele precisa estar numa sala vermelha ou numa UTI, por exemplo. E já vi casos, gente, realmente de pessoas que tiveram uma infecção odontogênica e faleceram por essa infecção odontogênica, é o que nós chamamos de sepse de foco odontogênico. A maioria das pessoas, elas morrem de sepse de foco pulmonar ou foco urinário. Tinha uma infecção urinária, essa infecção foi para o sangue. Tinha uma infecção pulmonar, uma pneumonia, essa pneumonia foi para o sangue. Eu tô falando de uma forma bem coloquial, tá, gente? O correto, existem melhores termos para isso, mas é para vocês entenderem que vocês estão nos semestres iniciais. Mas existe essa possibilidade do foco odontogênico, né? Então, uma infecção odontogênica gerar uma sepse, tá? Isso é grave, isso mata rápido, tá, gente? Quando o paciente está sepsemiado, tem um protocolo específico. Enfim, gente, é uma onda. E aí, o antibiótico de escolha é um antibiótico bactericida. Coloco para vocês pesquisarem, se vocês desejarem. Se chama ceftriaxona, certo? Um antibiótico de amplo espectro. Falando em espectro, o que é o espectro? Basicamente, é o tipo de bactérias que principalmente ele tem ação. Então, vocês estudaram com a professora Darling que existem bactérias gram-positivas e gram-negativas, certo? Então, eu tenho alguns antimicrobianos que eles têm mais ação em bactérias gram-positivas. Eu tenho mais antimicrobianos que têm ação em bactérias gram-negativas. Eu tenho antimicrobianos que eles têm ação similar contra ambas, tanto gram-positivas quanto gram-negativas.
Eu tenho antimicrobianos que eles têm ação contra bactérias anaeróbicas, aquelas que não utilizam oxigênio para o seu metabolismo. Gente, assim, antimicrobianos é um assunto muito extenso. Existem, não na odonto, mas na medicina, por exemplo, existem cursos de antibiótico terapia. Para vocês imaginarem, eu preciso saber as bactérias, se ela é positiva, gram-negativa, onde ela gera a doença, tudo sobre a doença e quais antimicrobianos que eu tenho que usar. E se não der certo, o primeiro, o que que eu vou utilizar depois, quais as combinações, enfim. Para vocês terem uma noção mesmo do quanto é complicado esse assunto. Tem muito profissional médico que tem dificuldade no estudo, né, dos antibióticos, dos antimicrobianos. E vou ser bem sincero, vocês vão perceber como na odontologia é simples. Não tem segredo na odonto. Existe um motivo para isso e eu vou explicar para vocês, hein? Mas imaginem, o Bruno vai prescrever um medicamento para pneumonia, pois eu tenho que ter em mente quais as bactérias que geram pneumonia, se elas são gram-positivas e gram-negativas, para aí sim eu escolher o antimicrobiano que vai ser bactericida ou bacterostático para matar aqueles determinados tipos de bactérias, certo? Vou dar um exemplo aqui para que vocês tenham uma noção, tá? No geral, bactérias que geram pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Esse Streptococcus pneumoniae, ele é uma bactéria gram-positiva, que é um Streptococcus, certo? E aí, essa bactéria, ela é sensível a penicilinas. Então, a beta-lactâmicos, que é uma classe que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, se for uma infecção leve, eu prescrevo amoxicilina para casa. Mas se for uma infecção grave, eu vou prescrever uma ceftriaxona hospitalar, certo? E às vezes eu tenho outras bactérias no pulmão que elas não são gram-positivas, elas são gram-negativas. Pulmão, é, principalmente, são bactérias aeróbicas, tem muito ar, tem muito vento, muito oxigênio, certo? Então, nesse sentido, aí eu tenho que escolher um outro antimicrobiano, que aí normalmente eu associo uma azitromicina, uma claritromicina. Se é infecção urinária, normalmente lá são bactérias gram-negativas e anaeróbicas. Então eu tenho que escolher fármacos que eles têm que ter essa ação gram-negativa e ação contra a bactéria anaeróbica. Exemplo, aí eu vou ter que prescrever, por exemplo, lá para uma infecção no rim, um levofloxacino. Se for uma cistite, eu vou prescrever uma nitrofurantoína, uma fosfomicina. São bactérias específicas lá da bexiga, da cistite, da infecção urinária que acontece muito em mulheres. Se for uma infecção no trato gastrointestinal, lá tem muita anaeróbica, porque no intestino não tem muito oxigênio. E toda vez que tiver uma infecção aqui no trato gastrointestinal, eu preciso prescrever um metronidazol. Mulheres que às vezes têm infecções por clamídia, gonorreia, que nós chamamos de doença inflamatória pélvica, elas precisam, é tanta bactéria quando tem esse tipo de infecção que eu preciso fazer um combo de 3 medicamentos. Então, enfim, entendam que quando você estuda antimicrobianos em outras áreas, né, na medicina, ela é muito complicada. Porque cada local eu preciso ter em mente qual é a bactéria, ela é positiva ou negativa, gram-positiva ou gram-negativa, ela é aeróbica ou anaeróbica, e se eu vou utilizar um bactericida ou bacterostático. É muita informação. Mas aí aos poucos você vai pegando. Na odonto, onde é que a gente trabalha? A gente está trabalhando na boca. A gente trata a infecção na boca. Ponto. Certo? Então, se a gente trata a infecção na boca, eu só preciso saber quais são os principais antimicrobianos que têm ação contra as bactérias, as principais bactérias na boca. Deu para sacar? Então, é somente um local. É por isso que se torna bem mais simples. Entendam um detalhe, uma coisa importante. Se você, como cirurgião dentista, começou a atuar em áreas que fogem à cavidade oral, esse paciente tiver uma infecção nesse local, você é obrigado a estudar e saber como você deve atuar.
Então, por exemplo, eu fiz uma rinoplastia, né? Gente, as bactérias do cavidade nasal, do seio maxilar, da sinusite, elas são diferentes das infecções odontogênicas. Então, o antimicrobiano que você vai prescrever vai ser diferente. Eu fiz um procedimento de preenchimento aqui na região do pescoço e tudo mais, e o paciente teve por um motivo, teve uma infecção na região da pele, do tegumento mesmo aqui do pescoço ou daqui na região da testa. As bactérias são diferentes na pele em relação à cavidade oral. Então você tem a obrigação de saber. Da pele é totalmente diferente. Mesmo, valendo, do que em relação à cavidade oral e à cavidade bucal, certo? Então entendam, certo? Que conforme a sua ação se expande, você também precisa estudar as consequências da atuação nessa área. Tudo bem? Vamos lá, para que vocês entendam no geral. Mecanismo de ação dos antimicrobianos. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês algumas classes de antimicrobianos, né? Eu tenho que falar sobre isso, né? Se a gente fosse um curso aqui de medicina, etc., vocês teriam que estudar todas essas classes, né? Como motivo, eu acho que ficou bem claro. Mas a gente vai focar nas classes que têm a sua ação odontológica. Mas, por exemplo, vamos ver qual o mecanismo de ação que eu vou comentar primeiro. Aqui, olha. Eu tenho uma bactéria e eu vou prescrever um medicamento que vai atuar na síntese da parede celular. Bruno, o que que é isso? Basicamente é o seguinte: os antimicrobianos, eles vão impedir, eles vão destruir a parede celular das bactérias. Lembrem lá da professora Darling. Qual a função da parede celular das bactérias? Proteção da bactéria. Então, basicamente, gente, entendam que a bactéria, toda vez, sempre, ela está se dividindo. Ela sempre está produzindo novas paredes celulares, porque locais que às vezes têm uma pequena agressão e tudo mais, ela sempre está produzindo a parede celular, certo? O que que acontece? Eu tenho antimicrobianos que eles atuam justamente nisso, na síntese da parede celular. Memorizem. Todos os antimicrobianos que atuam na síntese da parede celular, eles são bactericidas. Por quê? Porque eu estou atuando no principal ponto de proteção da bactéria. Se a bactéria não está protegida, ela explode, ela é destruída, ela morre. Então, por exemplo, quem são os medicamentos, qual é o tipo de medicamentos que atuam na síntese da parede celular? Pessoal, não está escrito, né? Mas eu quero que vocês coloquem aqui, não está nessa imagem, mas eu preciso que vocês coloquem esse nome. Beta-lactâmicos. Uma classe de fármacos, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas para que vocês consigam entender, é uma classe de fármacos muito grandes, e que esse nome, beta-lactâmico, é devido à estrutura química dele, que lá tem uma estrutura química, tem um anel beta-lactâmico e tal, por isso que é chamado de antimicrobianos beta-lactâmicos. Dentro desses beta-lactâmicos, eu tenho várias subclasses. E essas subclasses são, por exemplo, que são várias, então, por exemplo, esses três: as cefalosporinas, as penicilinas e a vancomicina. Todos esses três, eles fazem parte de um grupo de fármacos chamados de beta-lactâmicos. Qual a característica desses beta-lactâmicos? Beta-lactâmicos, eles atuam na síntese da parede celular das bactérias. Normalmente são fármacos utilizados para... São fármacos bactericidas, certo? Então, gente, penicilinas, a grande famigerada penicilina, aquela que foi produzida por Fleming lá na Segunda Guerra Mundial, que salvou muitas vidas, etc. Ela é um beta-lactâmico. As penicilinas, Bruno, me dá um exemplo, né? Porque você não vai lá na farmácia, eu quero uma penicilina. Não. Entendam, penicilina, certo? Ela foi um medicamento produzido a partir de um fungo, que eu não vou falar sobre história sobre isso, mas tinha uma substância produzida por um fungo e que tinha ação antibacteriana, matava bactérias, tá?
E a partir daquela penicilina foi produzido vários outros fármacos. Exemplo, a nossa benzetacil. Vocês não são da época da benzetacil, não, gente. Mas antes, uma criança tinha uma faringoamidalite, né? Uma amidalite. Tratamento, benzetacil, injeção lá na região da nádega, porque tem que ser na nádega. Vai lá, uma injeção na nádega, benzetacil dói, ela realmente dói, né? Por isso que ela tem que ser aplicada na região da nádega, tá? Então a benzetacil, ela é uma penicilina, tanto que ela é chamada de penicilina benzatina, nome comercial benzetacil. Existem outras penicilinas, por exemplo, uma criança que nasceu com sífilis, uma criança recém-nascido. Estava lá a mãe, ela tinha sífilis, não se tratou com benzetacil, o tratamento da sífilis é com benzetacil, e aí ela nasceu com sífilis congênita. Tratamento dessa criança. Gente, é uma maldade, mas é isso mesmo. A gestante não se tratou, não se descobriu, não fez pré-natal, enfim, a criança recém-nascida, ela vai utilizar por 10 dias na sua veia penicilina, que é um outro tipo chamado de cristalina. Para vocês terem uma noção como é, tá? Vocês têm as cefalosporinas, de novo, eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é um assunto complicado. Para vocês terem uma ideia, a cefalosporina tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. São vários fármacos, são vários medicamentos. Mas talvez alguns de vocês já podem ter utilizado uma delas, que é a cefalexina. Né? O antibiótico cefalexina, normalmente ele é bastante prescrito, principalmente para infecções mais simples, certo? Então, é um exemplo de uma de um beta-lactâmico. Vancomicina é a nível hospitalar, porque eu só tenho vancomicina de forma injetável, tudo bem? Bruno, e aí? Qual desses daí a gente vai utilizar para a forma ambulatorial? Presta atenção no que eu vou falar. O nosso principal medicamento se chama amoxicilina. A gente vai falar mais sobre ele na frente. Amoxicilina. Amoxicilina, por via oral, né? A gente só estou falando farmacologia aqui, a nossa farmacologia ambulatorial. Ela é uma penicilina, só que é uma penicilina sintética, certo? E essa penicilina, logicamente, é um beta-lactâmico. Deu para sacar? Então eu tenho a amoxicilina, nome do fármaco, amoxicilina. Qual é a classe que ele pertence? Ah, ele é da classe das penicilinas, certo? E logicamente, se é uma penicilina, a amoxicilina também é um beta-lactâmico. Ok. Bruno, qual é o mecanismo de ação da amoxicilina? Síntese da parede celular. Ela vai inibir a síntese da parede celular. Mecanismo de ação. Eis, saibam isso. Saibam o mecanismo de ação do fármaco. Amoxicilina, síntese da parede celular. Se ela inibe a síntese da parede celular, ela é bactericida ou bacterostática? Bactericida. A amoxicilina mata a bactéria. Fechou? Daí eu já vou falar uma coisinha para vocês. Eu não estou falando para vocês que a amoxicilina é uma penicilina? Sim. O que é comum as pessoas terem? Alergia à penicilina. O paciente vai chegar assim, ó, o doutor, eu sou alérgico à penicilina. Mas principalmente ele não vai chegar às vezes assim, alérgico à penicilina. Ele vai chegar e dizer assim, eu sou alérgico a benzetacil. Deu para sacar? Então entendam, chegou o paciente e diz que ele é alérgico a benzetacil, ele é alérgico a amox também. Certo? Esse é o clássico. Alergia à penicilina, alergia a benzetacil. Então, para esses pacientes, vocês não vão prescrever o nosso principal antimicrobiano, que é a amoxicilina, devido ao risco de anafilaxia, né? Reação alérgica. Bora pro próximo? Bem, o nosso próximo que eu vou mostrar aqui para vocês é esse daqui, ó. Fármacos que vão inibir a síntese de proteínas. Então, preste atenção, gente. Síntese de proteínas. Esse medicamento, o que ele vai fazer? Ah, ele vai impedir que a bactéria produza proteínas para ela. O que a proteína faz dentro de uma célula? Ah, basicamente ela fornece energia. Ok. Então o que vai acontecer com essa bactéria que tem a inibição da síntese de proteínas? De uma forma geral, ela vai parar de se reproduzir e vai parar de produzir energia. O que isso significa? Dependendo da dose,
os medicamentos que fazem parte que inibem a síntese de proteínas, inicialmente eles são bacteriostáticos e em altas doses eles são bactericidas. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque quando você inibe a síntese de proteínas de bactérias, primeiro, a bactéria vai parar de produzir energia. Se vai parar de produzir energia, ela vai se dividir? Não, ela não tem energia. Então, inicialmente, a bactéria, cara, eu tenho que pelo menos sobreviver. Então, eu não vou dividir. Então, ela para de se reproduzir. No entanto, se você aumentar a dose, né? Então, parou de se reproduzir, vai lá no sistema imunológico e elimina ela, né? Mas dependendo da dose, alguns dos medicamentos que que inibem a síntese de proteínas, eles também são bactericidas, porque eles cortam de uma vez, basicamente, a produção de energia, né? A bactéria morre de fome, basicamente, né? E aí ela aumenta, ela acelera esse processo, eles podem ser bactericidas. Quais as classes? Exemplos: tetraciclinas, certo? Aquele que causa manchamento dentário. Ele era um medicamento que antes a odontologia poderia prescrever. Hoje a gente não prescreve mais. Macrolídeos. Macrolídeos é o seguinte: é uma classe de fármacos. O nome macrolídeo, de novo, é devido à estrutura química desses medicamentos, que tem um anel macrolídeo. Por isso que é chamado de macrolídeos. Bruno, me dá um exemplo desses macrolídeos. Quem nunca já ouviu falar ou já utilizou de azitromicina, muito usado na Covid? É estranho isso mesmo, tá? Como é que um medicamento antibacteriano é utilizado para vírus da Covid? É estranho, sim. Se a gente quiser comentar um pouco na aula presencial, a gente comenta, certo? Mas os macrolídeos, como principal exemplo, temos a azitromicina e a claritromicina, tá? Clindamicina também inibe síntese proteica. Em altas doses, ele, além de ser bacteriostático, ele se torna bactericida em altas doses. Clindamicina, ele é um medicamento mesmo, ele não tem um grupo, né? Ah, qual é o grupo da... Não, é clindamicina. Cloramfenicol e aminoglicosídeos. Essas duas classes de fármacos normalmente a gente não prescreve. Então, dos que inibem a síntese proteica, o que a gente tem que lembrar? É dos macrolídeos, exemplo, azitromicina e claritromicina, e a clindamicina. Tetraciclina a gente não prescreve, praticamente. Cloramfenicol também a gente não prescreve. Aminoglicosídeos também a gente não prescreve. Aminoglicosídeos a gente usa mais em âmbito hospitalar. Em alguma situação específica a gente pode usar. Exemplo, gentamicina é um exemplo do aminoglicosídeo, mas isso normalmente a gente não prescreve. Tudo bem? Essa imagem aqui, gente, eu vou explicar para vocês lá na aula de antifúngicos, tá bom? Porque eles atuam na membrana plasmática, mas aqui eles estão atuando principalmente relacionado a fungos. Então, aula de antifúngicos, vocês estudem lá. Aí vai estar lá anfotericina B, nistatina e polimixinas, eles atuam lá, tá bom? Polimixina, ele atua não só contra fungo, não. Ele é um antibacteriano também. Ele é um dos principais antimicrobianos utilizados para doença inflamatória pélvica. Quando a infecção acontece, normalmente infecções em mulheres, tá? E aí a mulher vai ter que tomar a polimixina por 21 dias. Enfim. Aqui eu tenho aqueles que vão inibir o ácido nucleico. Aí agora para. Olha, estou inibindo a síntese do ácido nucleico. Eu estou inibindo a síntese do DNA de primeira. Bactericida ou bacterostático? Pô, eu estou inibindo o DNA, o que o DNA faz? Replicação, divisão celular. Então pronto. Aqui é bacterostático. Novamente, em altas doses também ele pode se tornar um bactericida, certo? Mas inicialmente sempre bacteriostático. Exemplos aqui, os floxacinos, as quinolonas, ciprofloxacino, monofloxacino, levofloxacino, não prescrevemos, não é o nosso caso. Metronidazol a gente prescreve. Presta atenção que eu vou falar agora. Metronidazol, se vocês usaram só o metronidazol, provavelmente vocês usaram para matar verme, matar protozoário. Na verdade, nem verme, tá, gente? Protozoário. Giardia, para vocês utilizarem ameba, enfim, aqueles protozoários de infecções gastrointestinais. No entanto, o metronidazol, em associação com outros antimicrobianos, eles matam bactérias. Presta atenção que eu vou falar e anotem aí. O metronidazol, isoladamente, ele é antiprotozoário. É
para tratar gastroenterite, contra ameba, contra giardia, protozoário. No entanto, em associação com outros antimicrobianos, o metronidazol ele tem ação antibacteriana. E é um tipo de bactéria muito específica, que são as bactérias anaeróbicas. Bactérias que não utilizam o oxigênio para o seu metabolismo. Beleza? Então guardem essa informação. Rifampicina, um antituberculínico, né? Ele é utilizado tanto para tratamento de hanseníase quanto para tuberculose. Como a gente não trata isso, a gente não prescreve. A gente só é bom conhecer porque ela tem muita interação medicamentosa com os nossos medicamentos. Nunca rifampicina com ibuprofeno. Nunca, 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 nunca. E aqui eu tenho outros medicamentos também que podem normalmente a gente não utiliza também, né, que são sulfonamidas, trimetoprim, enfim, o Bactrim, ele pode ser utilizado para infecções urinárias, pode ser utilizado para algumas infecções respiratórias, enfim, não é o nosso caso, então eu vou até pular nessa parte aqui também. Ufa, Bruno, tu explicou geralzão. Vocês estão vendo como se a gente fosse estudar valendo antimicrobianos, como seria complicado? Entendam, tudo que eu falei aqui é um geralzão ainda. Aí agora que a gente vai explicar com mais calma cada um. Bora ver quais são os medicamentos que o cirurgião dentista prescreve? Conta. Eu vou prescrever uma penicilina de nome amoxicilina. Medicamento número 1. Acabou. De novo, falando em âmbito ambulatorial. Âmbito hospitalar é outros 500, tá, gente? É um outro ponto. Mas mesmo assim lá é tranquilo. Mas vamos lá. Ambulatorial, primeiro medicamento, uma penicilina sintética de nome amoxicilina. Próximo, clindamicina. É o segundo medicamento que a gente vai prescrever. Terceiro e quarto medicamento. Eles são macrolídeos. É a azitromicina, que é a principal que a gente prescreve, junto com a claritromicina. Quarto medicamento que a gente normalmente prescreve. E por fim, o metronidazol. 5. Bruno, eu já vi cirurgião dentista prescrever cefalexina. Pode. Eu vou até colocar aqui para vocês a cefalexina. Só que eu vou ser bem sincero para vocês, não tem motivo do cirurgião dentista prescrever a cefalexina. É melhor ele prescrever a amox, certo? Porque o espectro de ação deles é parecido, só que a amox é melhor do que a cefalexina, certo? Mas qualquer coisa, cefalexina, vamos colocar aí. Cefalexina é uma cefalosporina. Tudo bem? Então, no máximo, tem 6 medicamentos que a gente precisa saber de forma ambulatorial. E acabou. E acabou. Certo? Então, a gente tem um mundo de antimicrobianos, mas o cirurgião dentista só prescreve 6. Certo? E qual é o principal? A amoxicilina. Coisas que a gente precisa falar, né? Isso daqui eu preciso falar até rapidamente para vocês, né? Que a gente, toda vez que a gente prescreve antimicrobiano, lembrar que a gente sempre promove resistência bacteriana. Pessoal, assim, se vocês sempre têm que orientar o paciente de vocês e vocês mesmos utilizarem, toda vez que você utilizar antibacteriano, antiviral ou antifúngico, fazer o tratamento completo. Porque se vocês não fazerem isso, isso promove resistência bacteriana. Um mecanismo, gente, eu não vou falar nessa aula. Se vocês quiserem, eu posso falar presencialmente, se vocês quiserem saber como é que funciona isso, né? Mas lembrar que alguns antibióticos eles podem causar toxicidade ou alergia, principalmente para nós é a questão de alergia. Lembre-se da penicilina, a amoxicilina é a principal que tem questão de reação alérgica. Curiosidade, é porque o produto dela advém de um ser vivo, de um fungo, por isso que pode gerar uma alergia. A cefalexina, que também é um beta-lactâmico, né, uma cefalosporina, ela também vem de um fungo, o fungo Cephalosporinium, né? Só para curiosidade, né? Penicilina advém do fungo Penicillium. Então, a cefalosporina ela também pode gerar reação alérgica, tá?
Quando o paciente ele tem assim uma resistência bacteriana, ele pode iniciar uma superinfecção e selecionar bactérias resistentes. Então, aquela pessoa, o clássico aqui, gente, é paciente que tem infecção recorrente. Exemplo, mulheres. Mulheres têm infecção urinária recorrente. Aí começa a tomar um ciprofloxacino e começa a tomar, e aí, por conta própria, porque sabe que medicamento faz, que é esse que vai prescrever e tudo mais, aquela coisa, e começa a tomar, era para tomar, você falou, desculpa, você falei que toda vez que você toma ciprofloxacino, você tem que tomar, você tem que utilizar por 7 dias. Aí o que a mulher faz? Não, melhorei com 3 dias, aí para de tomar. Se não mata todas as bactérias, normalmente você tem uma seleção bacteriana, gera resistência. Aí do nada ela começa o ciprofloxacino antes eu tomava, agora toda vez eu tenho infecção e não serve mais. O problema foi você, certo? Outro ponto que também gera muito é faringoamidalite, né? A pessoa tem lá uma infecção de garganta, qualquer coisa, azitromicina, azitromicina, azitromicina. Aí, azitromicina não serve mais. Resistência. Então, essas infecções recorrentes, né, essas infecções, entre aspas, né, mais corriqueiras, é o que gera mais resistência bacteriana, tá? Promover a expansão de genes latentes de resistência, enfim, e estimular a transferência de genes de resistência para outras espécies suscetíveis. Isso daí, gente, vocês estudaram mais em micro, certo? Aqueles mecanismos, principalmente esse transferência de genes, pega aquele plasmídio, acontece uma conjugação, uma transferência, enfim, são mecanismos específicos da micro que eu não vou entrar em detalhes aqui para a nossa aula não ser tão extensa, tá? Aí até que teve um momento, né, no nosso Brasil, devido antes, né, gente, antes de 2000, os antibióticos você comprava na farmácia de boa, de boaça. Mas aí aconteceu um surto de uma bactéria chamada de KPC. O nome KPC é Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Para curiosidade de vocês, carbapenemase é uma enzima que destrói um grupo de fármacos carbapenêmicos. Eu nem falei lá, tá? Mas carbapenêmicos é tipo assim, é uma bala de canhão dos antibióticos. Se eu falar para vocês que tem um paciente que está com resistência a esse tipo de antibióticos, meu amigo, é assim, é complicado. É, são aqueles antibióticos só a nível hospitalar, só é liberado pelo infectologista do hospital, entendeu? Não é, eu sou médico, qualquer um vou prescrever. Não, você pode prescrever, mas quem vai autorizar é o infectologista. É uma onda, gente, é uma onda. Quem for fazer, quem for trabalhar em âmbito hospitalar vai entender mais sobre isso. E se vocês quiserem ter mais curiosidade, eu posso comentar. Mas aí surgiu essa bactéria aí, que era uma bactéria que era resistente a isso, né, a essas balas de canhões. E aí chegou a galera da Anvisa, gente, vamos melhorar isso. Então, hoje, teoricamente, você não poderia ter possibilidade de ir para uma farmácia e comprar um antimicrobiano. Nós sabemos que não acontece isso. Eu sei que se eu for para farmácias de redes, aqui, Drogazil, Extra Farma, etc., eu não consigo comprar. Mas nós sabemos que em farmácias de bairro a gente consegue adquirir sim. Que eu já adquiri, entendeu? Quantas e quantas vezes a gente consegue adquirir, entendeu? Mas tudo isso tem um motivo e um motivo nobre. Não é para ser chato, não é para encher o saco. É devido para impedir a, a resistência bacteriana. E, gente, quando você tem resistência bacteriana grande em um hospital, é complicado, tá? Gente, é sério, se vocês quiserem. Isso daqui dá uma aula inteira, gente. Se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo sobre isso, eu estou à disposição. Eu posso até falar quais, no geral, como é que está a resistência bacteriana em alguns hospitais aqui de Belém, para vocês terem uma noção, tá? Indicações. Agora vamos falar de indicação, tá? Quando eu vou utilizar um antimicrobiano de forma ambulatorial. Repito que eu só estou falando aqui de uso ambulatorial. Medicamento antimicrobiano que vai ser utilizado para casa, tá? Nada de uso hospitalar, que aí é uma outra seara. Primeira indicação, o uso profilático. Imagina, eu quero impedir que o meu paciente tenha uma infecção.
Por isso que é chamado de uso profilático. Então, o que que é isso, né? Tá aqui a definição. A profilaxia antibiótica consiste na administração de antibióticos a pacientes que não apresentam infecção. Paciente normal, tá tudo de boa. Vocês agora, não tem infecção nenhuma. Mas você vai passar por uma cirurgia. E aí, para impedir que você tenha infecção, eu prescrevo um antimicrobiano. Deu para entender? Você vai passar por vai tirar o teu siso, certo? Você vai tirar o teu siso. Será que existe evidência de eu utilizar profilaxia, né? Utilizar antimicrobiano antes do procedimento? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa que você tem que analisar. Você quer fazer uma profilaxia cirúrgica? O que é profilaxia cirúrgica? Eu quero impedir que a infecção aconteça no local. Então, por exemplo, eu tirei o terceiro molar e eu não quero que o alvéolo dentário tenha infecção. Isso é profilaxia cirúrgica. Repito, profilaxia é você prescrever antes do procedimento, certo? Ou você quer impedir uma profilaxia à distância. Bruno, o que é essa distância em outro órgão? Exemplo, você vai tirar um siso de um paciente e você quer evitar a infecção dele no coração. Nós chamamos de endocardite bacteriana. Deu para entender o que é essa profilaxia? Repito, o que é profilaxia? O paciente vai te fazer um procedimento, você vai prescrever um antibiótico antes do procedimento, certo? Primeira coisa que você tem que olhar, essa profilaxia é uma profilaxia cirúrgica, ou seja, impedir que aconteça uma infecção no local, ou é uma profilaxia à distância, ou seja, você quer que não aconteça uma infecção, por exemplo, no coração. Deu para entender? Isso. Agora vamos ver o que o nosso grande profissional da odontologia, da terapêutica, se vocês não conhecem, eu acho que é bom vocês procurarem saber um pouco mais desse cara, o nosso Andrade, que é um dos principais professores de farmacologia terapêutica do Brasil, fala sobre isso. Como isso às vezes é polêmico, né? Vocês vão ver algumas coisas, outros profissionais fazendo de forma diferente. Eu copiei e colei das literaturas dele aqui para os slides. Tudo bem? Deu para entender? Como às vezes vocês vão ver isso com outros profissionais fazendo diferente, eu vou copiar e colei aqui. Profilaxia cirúrgica. Existe a possibilidade, existe a evidência de fazer profilaxia cirúrgica? A resposta do Andrade é, na nossa opinião particular, o uso de profilaxia sistêmica, ou seja, engolir o comprimido de antibióticos, não deve fazer parte do protocolo farmacológico para a maioria das cirurgias bucais em pacientes imunocompetentes, ou seja, pacientes rígidos, pacientes sem doenças. Vocês. Então existe. Ah, Bruno, eu quero que não tenha infecção no meu alvéolo e eu vou tirar o meu siso. Precisa eu fazer amoxicilina antes da cirurgia? Para o Andrade, a resposta é não. Você não precisa fazer. Se você for um paciente rígido, saudável, você não precisa fazer. Para ele, a única coisa que é suficiente é, meu amigo, faça uma antisepsia extra e intrabucal. O que é? Usar clorexidina. Você vai lá, pega um copinho de clorexidina, de enxaguante bucal, de gluconato de clorexidina. Lembrar que a clorexidina é um antimicrobiano. Fazer um bochecho. Deu para sacar? Então, para o Andrade, pacientes saudáveis, imunocompetentes, tudo bonitinho, você não precisa tomar antibiótico antes da cirurgia. Antes da cirurgia eu não preciso. Ah, eu quero evitar isso? Tranquilo. Antes da cirurgia, você dá um copinho de clorexidina para o teu paciente, ele vai bochechar, passar por lá 1 minuto e cuspir. Pronto. Você fez uma profilaxia cirúrgica
Basta isso, que é nesse caso aqui, vai ser um uso tópico, uso local dessa profilaxia antimicrobiana. Mas sistêmico, engolir comprimido, não. Lembrar que tudo isso é o Andrade que está falando, tá? Entenderam? Agora, tem pacientes diferenciados. Tem pacientes que é obrigatório vocês fazerem. E, gente, sério, por favor, me façam. Quem tiver curiosidade depois da aula que a gente vai ter, me peçam para eu comentar um caso especificamente, de um paciente que eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Sobre o que eu vou falar agora. Tem pacientes que é obrigatório você fazer amoxicilina antes de procedimento cirúrgico. Repito, tem tipos de pacientes que é obrigatório você fazer profilaxia antibiótica antes de procedimentos cirúrgicos. Quem são essas pessoas? Primeiro intuito, primeira coisa. Você precisa fazer isso para impedir infecções à distância. Não é o alvéolo infeccionar, não é a mucosa infeccionar, não é a bochecha. Não. Você tem que impedir infecções à distância. Tudo bem? Vamos ler o que o Andrade fala. O uso profilático de antibióticos para prevenir infecções à distância somente é indicado para pacientes que apresentam determinadas patologias ou condições de risco. A gente vai ver quem são esses, certo? Então o paciente vai utilizar, vai tomar o comprimido quando ele tiver alguma patologia ou uma condição de risco. Por quê? Porque há expectativa de bacteremia. Bruno, o que é isso? A bactéria sai do alvéolo, entra no sangue, e aí quando ela entra no sangue, ela pode se instalar em determinados locais e gerar uma infecção à distância. Quem são esses pacientes? O principal paciente que você vai ter que fazer profilaxia à distância são pacientes que têm risco de endocardite bacteriana. Bruno, o que é endocardite bacteriana? Olha o nome. Dentro, cardi de coração. É uma inflamação no endocárdio do coração. Lembra lá, professora Darling, primeiro semestre de vocês. O coração tem 3 camadas: endocárdio, miocárdio e epicárdio. A infecção é dentro do coração, no endocárdio, certo? E isso daí é devido a algumas bactérias. Se eu falar para vocês que eu já vi casos de endocardite bacteriana, porque o cirurgião dentista não fez uma boa anamnese da paciente, fez o siso da paciente, a paciente desenvolveu uma endocardite bacteriana e depois desenvolveu sequelas graves. É triste, é chato. Às vezes a gente pensa que às vezes a gente esquece que a odontologia é um curso de saúde, sinceramente. Porque às vezes a gente esquece que quando a gente trata a boca, a gente está tratando um organismo, um sistema complexo, uma parte de uma máquina complexa. E aí, às vezes, uma consequência de uma falta, né, de uma prescrição de uma amoxicilina levar a quadros graves, severos, com sequelas pro resto da vida. Então, todo paciente que possui risco de desenvolver essa endocardite bacteriana, gente, quer estudar um pouco mais sobre isso? Eu acho que isso é super vantajoso para você, gente. Bota no YouTube, bota endocardite bacteriana, o que é endocardite bacteriana, coloquem lá no YouTube para vocês saberem o que é isso. Porque não tem como eu ficar falando sobre, mas basicamente é uma infecção no endocárdio do coração. O coração do cara está infectado, está cheio de bactéria. Beleza, Bruno. Quem são os pacientes que vocês vão prescrever isso? Ou seja, aqueles pacientes que têm um risco de endocardite bacteriana. Primeiro, qualquer portador de prótese valvar cardíaca. Qualquer paciente, ele chegar contigo e falar: doutor, eu já fiz uma cirurgia cardíaca, eu troquei a minha válvula. Você vai ter que prescrever antes da cirurgia amoxicilina para eles. Doutor, eu já tive uma endocardite bacteriana antes. Você vai ter que prescrever para ele também.
Porque se você fazer a cirurgia odontológica, aquela bactéria que está lá na região, né, na gengiva, na cavidade bucal, entra no sangue e pode gerar um novo quadro de endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana e endocardite infecciosa é a mesma coisa, tá, gente? Vamos lá. Qualquer paciente que tem problema na válvula, valvopatia é doenças na válvula do coração. Vocês estudaram a anatomia do coração, gente? O coração tem 4 válvulas: a mitral, a aórtica, a pulmonar, enfim, as válvulas, certo? Qualquer portador de cardiopatia congênita cianogênica. Ai, Bruno, aí bagunçou a minha cabeça. Gente, você vai chegar e o paciente vai dizer: olha, doutor, eu nasci eu sou cardiopata congênito, eu nasci com um problema no coração. Não é arritmia, não é nada. Vocês vão ver, ele vai falar o que que é isso. Ah, tem vários exemplos. Eu nasci com uma comunicação intraventricular, interatrial. Eu nasci com tetralogia de Fallot. Eu nasci com transposição de vasos. Gente, eu tô falando no geral, no geral, porque isso daí são cardiopatias congênitas. Nem todas que eu falei são cianogênicas. Valendo, você teria que prescrever só para cianogênicas. Mas, basicamente, no geral, pensem assim: são as cardiopatias congênitas. Então, o paciente chegou com você e já falou que ele teve uma cardiopatia congênita, é possível que você precise fazer uma prescrição para eles, tá bom? Bruno, o que é o mais comum na nossa vida? O que é mais comum você encontrar? Esse tipo de paciente aqui, tá? Isso é mais comum que vocês imaginam. Paciente que teve troca de prótese valvar. E por que eu estou falando principalmente esses pacientes? Porque são pacientes jovens. Porque esse paciente ele trocou a válvula quando ele tinha mais ou menos uns 10, 12, 15 anos. E aí quando chegar lá nos 18, 20, 21, 22, ele vai fazer o siso. Ele vai ter que fazer a exodontia de terceiro molar. E você vai ter que fazer a profilaxia antibiótica para ele. Deu para sacar? Deu para entender? Gente, o que eu mais vejo no ambulatório de cardiologia é as cartinhas do cirurgião dentista dizendo o que fazer com aquele paciente. Não precisa a gente mandar nada pro cardiologista. O paciente chegou na sua frente e fala: olha, doutor, tá aqui, ó. Eu troquei a minha válvula, já tive problema no coração, troquei, eu tenho uma válvula metálica no coração. Por quê? Porque teve uma doença. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, que é a febre reumática. Eu tive febre reumática quando eu tinha 12 anos. Eu desenvolvi endocardite bacteriana devido a isso. E eu tive que fazer uma cirurgia de troca de válvula. E aí, a partir desse momento, qualquer procedimento odontológico invasivo, quando eu falo invasivo, é sangrou valendo, certo? Uma cirurgia periodontal, um siso, uma raspagem mais intensa, enfim, você vai lá e vai ter que prescrever esse antimicrobiano antes da cirurgia, tá bom? Bruno, como é que eu prescrevo? Olha como é simples. Amoxicilina, 2 gramas por via oral, 1 hora antes do início do procedimento. Presta atenção no que eu vou falar. Ah, eu esqueci uma coisinha de colocar aqui para vocês. Mas assim, quando vocês prescreverem, vocês podem até fazer dica para vocês. Façam a prescrição e me mostrem antes da atividade. Façam isso. Porque o que que acontece? A amoxicilina, ela é 500 miligramas. É a amoxicilina 500 miligramas. Tudo bem? Uma cápsula de amoxicilina é 500 miligramas. O paciente vai tomar 2 gramas. Quantas cápsulas ele vai tomar de uma vez, 1 hora antes do procedimento? 4. Então, a prescrição para profilaxias de infecções de infecções à distância para a prevenção de endocardite bacteriana é, anota, amoxicilina 500 miligramas, traço 4 cápsulas. Logo abaixo, tomar as 4 cápsulas 1 hora antes do procedimento. Com esse fato, um paciente que tem uma prótese valvar não desenvolverá endocardite bacteriana. Ele não terá as consequências
de um paciente, ele não vai ter as consequências de uma endocardite bacteriana se você esquecer de prescrever. Que eu já vi várias, eu já vi algumas e são tristes. Deu para sacar? Esse é o básico. Bruno, você me falou que a amoxicilina, ela é uma penicilina. Tem muita gente que é alérgica à amoxicilina. E aí, o que eu faço? Simples. Vamos lembrar os fármacos que eu falei para vocês memorizarem? Se o paciente for alérgico, você vai utilizar clindamicina. Clindamicina 600 miligramas, certo? Bruno, como é que prescreve aqui? Gente, você tem clindamicina de 300 ou de 600. Existem as duas apresentações. Se você colocar clindamicina 300 miligramas, tu vai puxar o traço e vai colocar 2 comprimidos logo abaixo. Tomar 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Bruno, eu prescrevi a clindamicina de 600. Então, tu vai colocar clindamicina 600 miligramas, traço, 1 comprimido. Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento. Beleza? Pode ser clindamicina, mas pode ser outro? Pode. Pode ser a claritromicina ou a azitromicina. Ambos é 500 miligramas. Como é que eu prescrevo? Azitromicina 500 miligramas barra 1 comprimido. Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento ou claritromicina, puxa de novo, claritromicina 500 miligramas, traço 1 comprimido. Tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento. Beleza? Existe a possibilidade de eu prescrever uma cefalosporina, que é a cefalexina ou cefadroxil. Normalmente é a cefalexina que tem no Brasil. E ela é muito parecida com a amox, certo? Como é que seria a da cefalexina? A cefalexina ela só existe a apresentação de 500 miligramas. Então vai ser a mesma coisa. Tem muito profissional que gosta de cefalexina. Vocês vão perceber lá na clínica, tá? Só para curiosidade. Como é a prescrição? Cefalexina 500 miligramas, traço 4 comprimidos. Abaixo, tomar 1 comprimido 1 hora antes do procedimento. Bruno, por que 4 comprimidos? Porque a profilaxia da cefalexina é parecida com a da amox, que é 2 gramas. Tudo bem? Beleza? Eu tenho um problema. Por que você não está usando a amoxicilina? Ah, Bruno, não estou utilizando a amoxicilina, que é o padrão, porque é um paciente que pode desenvolver alergia. Pois então, 15% das pessoas que têm alergia à penicilina também vai ser alérgica à cefalosporina. Entenderam? Repito, 15%, aproximadamente, né, gente? Das pessoas que são alérgicas às penicilinas, elas também vão ser alérgicas à cefalexina. Minha pergunta, você quer provar? Você quer tentar mesmo? Ah, não, eu não vou prescrever a penicilina, eu vou prescrever a cefalexina. Pô, cara, de 20, tu vai acertar 3 que também tem alergia. Tu quer tentar? Não, eu não tentaria. Para mim, eu não tentaria. Pô, eu tenho 3 opções, eu vou inventar uma cefalexina, para mim não faz sentido. Então, a minha recomendação é, se o paciente tem alergia à amoxicilina, a primeira opção é Clinda, tá, gente? Lembra. A primeira opção é Clinda. Selou? Tudo tranquilo? Lembra, tudo que eu falei até agora é tudo como profilaxia. Eu não quero que tenha infecção. Repetindo, a infecção, quando eu estou querendo fazer uma profilaxia cirúrgica, eu não quero que tenha infecção cirúrgica. Eu não preciso prescrever antes do procedimento, de forma oral, de forma sistêmica. Não preciso. O que eu preciso, basta é prescrever, fazer uma clorexidina. Agora, quando eu estou falando à distância, profilaxias à distância, eu tenho que ver os tipos do meu paciente. Basicamente, são pacientes que têm risco de endocardite bacteriana. Quem são esses pacientes? São esses 4 tipos aqui que vocês precisam. Aqui é obrigatório tu fazer. É obrigatório. E aí você tem que fazer a profilaxia antibacteriana para esses 4 tipos. Tudo bem? Como eu vou fazer essa profilaxia? Eu não quero que meu paciente tenha endocardite bacteriana. Amoxicilina, 500 miligramas, 4 comprimidos.
e eu vou tomar 1 hora antes do procedimento. E se o paciente tiver alergia à amoxicilina, tu prescreve Clinda e acabou. Beleza? Eu acho que é mais fácil vocês memorizarem assim que tá tudo certo. Selou? Gente, existem algumas outras modalidades que têm divergência na literatura. Nesse caso, eu vou ser bem sincero para vocês, se eu pegar um paciente com esses 4 tipos, eu, Bruno, prescrevo. Mas há divergências, se realmente é necessário ou não. Mas eu prescrevo. E são profilaxias à distância mesmo. Bem, então, pacientes com próteses ortopédicas, basicamente, a infecção é acontecer na prótese e gerar uma osteomielite. Como é que é? Sim, a bactéria que saiu aqui da cavidade oral entra no sangue, chega lá na prótese ortopédica e começa a fazer uma osteomielite. Então, pacientes com próteses ortopédicas é uma possibilidade de você fazer profilaxia antimicrobiana. Gente, só para vocês entenderem, assim, a maioria dos pacientes que têm próteses ortopédicas são, por exemplo, pessoas idosas. Uma pessoa idosa que fraturou o fêmur, né? Caiu, fraturou o fêmur e teve que trocar a cabeça do fêmur por uma prótese mesmo. Se vocês coloquem aí, né, prótese ortopédica do fêmur, da cabeça do fêmur, vocês vão ver o que eu estou falando. Coloquem no Google que vocês vão ver com mais calma o que significa isso. Um paciente que já possuiu febre reumática, por quê? O paciente que possuiu febre reumática é basicamente o seguinte: é a doença que foi. A febre reumática é a doença precursora da endocardite bacteriana. Vocês entenderam? Para eu possuir normalmente endocardite bacteriana, antes eu tive febre reumática. Para quem é da dependência, sabe, toda vez que você faz anamnese, tu pergunta se o paciente teve febre reumática ou não, tá? É por causa disso. Porque o paciente que teve febre reumática, ele pode ter desenvolvido uma endocardite bacteriana. Nem todo mundo desenvolve. Nem todo mundo. Mas tem pessoas que desenvolvem, certo? Se a pessoa desenvolveu, é obrigatório tu prescrever. Mas se a pessoa não desenvolveu, é opcional você prescrever ou não. Eu não pago para ver, gente. Paciente teve febre reumática, eu prescrevo. Ponto. E acabou. Eu prescrevo. Então, por que isso? Lembrar, né? Porque o paciente que possui febre reumática, depois de algum tempo, ele desenvolve endocardite bacteriana. Nem todo mundo que teve a febre reumática teve endocardite bacteriana. É por isso que aqui está na divergência da literatura. Mas eu prescrevo para o paciente que teve febre reumática sim, certo? Doente renal crônico, principalmente aqui o paciente que faz diálise, porque ele tem muito risco de desenvolver, quem sabe, né? Quem acompanha paciente dialítico, às vezes eles têm tipo um catéter fixo, enfim, por meses, entendeu? E aí, às vezes, você gera uma infecção na região do catéter que faz a hemodiálise, tudo bem? Então, é um tipo de paciente que a gente também pode fazer. E o paciente diabético descompensado é interessante também, por quê? Porque lembra, o paciente diabético descompensado é um paciente com o sistema imune todo, enfim, avacalhado. É um paciente que o sistema imune dele não funciona direito. Então, nesse sentido, antes de você gerar uma bacteremia, porque entendo, tá, gente? A nossa cavidade bucal tá cheia de bactéria. No momento que você faz uma incisão e sangra, as bactérias que estão na cavidade oral entra para dentro do sangue. O cara já é descompensado, já não tem um sistema imunológico legal, então tem essa possibilidade. Tudo bem, gente? Então, aqui são opções de você também fazer profilaxia à distância. Eu, Bruno, faço. Né? Talvez vocês, outras pessoas, né? Outros professores, outros profissionais não fazem, mas aqui são indicações que você pode pensar em fazer ou não. Acabou a profilaxia. Mas quando é que é o uso terapêutico? Ou seja, o paciente já tem a infecção. O paciente já tem um abscesso. Gente, isso daqui é só bactéria, pus de bactéria, tá? Pus com bactéria, leucócitos, etc. Agora eu estou falando do uso terapêutico. Ou seja, já é depois do procedimento cirúrgico. Depois. Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, tá? A primeira
Quando você pegar um paciente que tem abscesso, não adianta só antibiótico. Você tem que tratar a causa. E qual é a causa? Gente, a causa desse abscesso aqui provavelmente é um desses dois dentes, ou que está com uma cárie extensa, ou que está com um problema endodôntico, ou porque teve um trauma, enfim, certo? Então você precisa resolver esse abscesso. Quais são as duas formas que você resolve esse abscesso? Ou fazendo canal, ou que a maioria das pessoas fazem, né, principalmente no SUS, extração, exodontia. Então você não é só o antibiótico. O antibiótico vai reduzir, mas ela não trata a causa. Você precisa resolver o problema inicial, que é o dente, certo? Não vou entrar nesse mérito aí para vocês, tá? Durante a nossa, o nosso curso, né? Durante quando eu for falar para vocês. No entanto, né? Chegou um paciente que está com abscesso, você vai tratar esse abscesso, fazer a drenagem desse abscesso, vai fazer endodontia, vai fazer extração, não precisa colocar isso na prova e tudo mais, mas você vai prescrever um antimicrobiano, porque aqui você tem muita bactéria. Show? Quais são os antimicrobianos que eu uso de forma terapêutica? Ou seja, chegou um paciente assim, eu vou tratar a infecção. Lembre-se, eu tenho que tratar a causa. Eu preciso fazer o canal, preciso fazer a exodontia, preciso drenar esse abscesso. É simples, tá, gente? Drenar esse abscesso, você drena por dentro ou drena por fora. Se for drenar por fora, pega um bisturi, só um piquezinho, puf, foi. Mas, logicamente, o ideal é você fazer o canal nesse caso, tá bom? Aí, às vezes, o abscesso drena pelo canal, tá? Vocês vão ver isso na vida de vocês. E aí, você vai fazer quais antimicrobianos que você vai escolher, tá? Exemplo aqui, a amoxicilina. É a nossa primeira escolha. Por quê? Porque a amoxicilina, ele é uma penicilina, como eu já falei para vocês, de espectro de ação altíssimo. Ela pega bactéria aeróbica, ela pega bactéria anaeróbica estrita, também pega facultativas, ela pega gram positiva, algumas gram negativas. Mas no geral é o seguinte: 95%, em média, né, das bactérias patogênicas das infecções odontológicas, das infecções bucais, 95% são sensíveis à amoxicilina. Quando eu falo sensíveis, é que elas morrem com a amoxicilina. 95%, gente. Ou seja, cara, se eu tenho uma infecção odontogênica, eu olho para a infecção odontogênica, o que tu vai prescrever? Pô, amoxicilina. E acabou. Aí vem uma classe, né? Ou uma outra classe, já vi farmacêutico falar sobre isso. Dentista só prescreve a amoxicilina. Sim, você quer que eu prescreva o quê? Se 95% das bactérias que fazem infecção odontogênica, elas são sensíveis à amoxicilina, eu vou prescrever o quê? Eu estou prescrevendo um medicamento, um antimicrobiano de amplo espectro, um medicamento bom, um medicamento que não tem regulação de infecto, não precisa de nada, nada. O meu paciente tomar em casa. Acabou. É por isso que a maioria das nossas prescrições de antimicrobianos na odontologia é a amoxicilina, certo? Eu não preciso prescrever um medicamento intravenoso, o paciente ter que ir para uma farmácia tomar injeção durante 3 ou 7 dias. Eu não preciso de mais. A amoxicilina resolve boa parte dos meus problemas. Tudo bem? Próximo antimicrobiano é o seguinte. Preste atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu ver se. Deixa eu voltar. Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Se você pegar um paciente que tem isso daqui, um abscesso, certo? Aqui esses abscessos, eles estão até tranquilinhos, tá, gente? Você tem abscesso que fica com a cara inchada, gigantesco, que drena para fora, enfim, horríveis. Tudo bem? O que vai acontecer? Preste atenção. A maioria das bactérias, os 95%, certo? Das bactérias que a amoxicilina vai matar, elas têm essas características.
Só que quando eu tenho um abscesso, aqui cria-se algumas bactérias anaeróbicas restritas que a amoxicilina não consegue matar. Não tem. São bactérias que são resistentes à amoxicilina. A amoxicilina não mata. Não mata, não tem como. Certo? Basicamente, eu não falei que era 95%? Sim, Bruno. Então é como se fosse as outros 5%. Os outros 5%. Aí eu preciso de um ajudante para a amoxicilina. O ajudante da amoxicilina é o metronidazol. Certo? Toda vez que você tiver uma infecção profunda, eu tenho um abscesso. Imagine esse abscesso mais profundo, pior, a cara inchada, enfim. Você tem que olhar naquele abscesso e você. Preste atenção, não é um abscesso. As bactérias não estão dentro mesmo do tecido, é dentro do tecido. As bactérias que estão dentro do tecido, elas têm acesso ao oxigênio? Não, não tem. Mano, ali isso é pus, ali não tem oxigênio, não tem nada. Você vai olhar para elas e digo, aqui tem bactéria anaeróbica restrita. A amoxicilina aqui talvez ela não consegue matar todo mundo. Aí você vai lá e vai prescrever o principal ajudante, o metronidazol. Certo? Entendam. Você vai utilizar o metronidazol em associação à amoxicilina. Nunca metronidazol só. Se você prescrever metronidazol só, você está tratando para protozoário. Você está tratando infecção gástrica, infecção intestinal, certo? Então, quando você prescreve o metronidazol junto com a amoxicilina, tu está utilizando o poder antibacteriano do metronidazol, principalmente para bactérias anaeróbicas gram-negativas. Deu para sacar? Deu para entender? E aí, sempre vai prescrever com a amox, por quê? Porque a amox vai pegar as 95% e o metronidazol vai pegar os outros 5%. Aí você consegue destruir aquela infecção. Quais são esses casos? Especialmente nos casos de infecções bucais mais avançadas, são infecções mais profundas. Por quê? Porque é lá que vai ter a bactéria gram-negativa, especialmente na presença de celulite. Às vezes a gente fala de algumas coisas que vocês ainda não viram, mas celulite é quando o tecido conjuntivo, o tecido subcutâneo está sendo afetado, certo? Não é uma infecção superficial. Não é só na mucosa, gente. É tecido conjuntivo afetado. É basicamente aqui, gente, certo? Você tem um abscesso que está extrapolando, você tem um abscesso que está pegando a pele. Enfim, esses tipos de infecções é o que nós chamamos, quando pega tecido conjuntivo, de celulite. Ou nos quadros de pericoronarite, esses quadros de pericoronarite é quando você tem a infecção do terceiro molar. Eu não vou falar maiores detalhes sobre isso. Depois eu tenho uma foto da pericoronarite. Normalmente acontece em terceiros molares, certo? Aí eu explico para vocês o que é a pericoronarite lá, tá bom? Então, de início, chegou vou prescrever um medicamento. Eu acabei de tirar fazer uma extração dentária, um siso. Esse siso estava um pouco inflamado e tal, tinha umas infecçõezinhas lá, amox. Mas aí o paciente chegou com um abscesso, uma pericoronarite grande, e eu fiz uma extração dentária. Tava com abscesso e tal, amox com metronidazol. Ponto. Seguinte, o caso clínico. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O paciente chegou contigo e ele tinha um abscesso, vamos dizer, esse abscesso aqui. E aí você fez tudo. Você fez o tratamento de canal, você prescreveu a amoxicilina e o metronidazol. Já adiantando para vocês, a gente prescreve por 3 dias. E aí você já fala, olha, se não melhorar, você volta. Toda vez é isso, gente. Infecção, você tem que dar você tem que dar essa orientação. E aí o paciente retorna com 3 dias e você olha, ou mesmo com 2 dias o paciente te liga, doutor, o abscesso aumentou, a minha cara tá mais inchada, eu não aguento de dor, eu tô tendo febre, enfim.
o que pode ter ou estar acontecendo, certo? Você olha, pô, mas eu fiz tudo, eu fiz o canal, eu prescrevi certinho amoxicilina com metronidazol, por que não está dando certo? A primeira possibilidade que você tem que levar em consideração é que aquela infecção é com bactérias resistentes. Quando essas bactérias, quando você tiver, se tiver um, um indício que aquela infecção é por bactérias resistentes, você vai prescrever a amoxicilina com clavulanato. Bruno, o que é isso? O que é essa amoxicilina com clavulanato? É o seguinte. Imagina que daquelas 95% das bactérias que são sensíveis à amoxicilina, você tem um grupinho dessas 95 que elas são safadas, elas são sacanas. Elas não morrem por amoxicilina. Por quê? Porque elas produzem uma enzima chamada beta-lactamase. Não entendi. Esse nome não me é estranho, sim. Beta-lactâmico. Lembra que a amoxicilina era um beta-lactâmico? Lá no início da aula, dá uma olhada lá. Então, beta-lactamase é uma enzima que destrói beta-lactâmicos. Certo? Certo! Então você tem umas bactérias safadas que tem a enzima beta-lactamase e destrói a amoxicilina. Entendam, gente, é o seguinte: você tem a amoxicilina e você tem a bactéria. A bactéria joga para fora as enzimas no meio extracelular, para fora. Aí lá vem a amoxicilina, a beta-lactamase vai lá e destrói a amoxicilina antes de alcançar a bactéria. E a bactéria fica viva. Deu para entender, gente? Deu para sacar? Então você tem a bactéria que joga as enzimas para fora dela e é como se fosse um sistema de proteção. Ah, lá vem a amoxicilina me matar. Digo, não, você não vai me matar, não. Aí ela joga um míssil. Ela joga a beta-lactamase. Aí a beta-lactamase vai lá e destrói a amoxicilina. O que a indústria farmacêutica fez? Ah, é, bactéria? Tu tem essa beta-lactamase? Eu vou destruir essa beta-lactamase. Porque se eu destruir essa tua proteção, a amoxicilina tocar em você, você morre. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque se a amoxicilina batesse na bactéria, a bactéria morria. Só que a penicilina, a amoxicilina não está chegando na bactéria, porque eu tenho esse troço da beta-lactamase. Porque elas vão lá e destroem, elas inativam as penicilinas. E o que a indústria farmacêutica fez? Fez o clavulanato. O clavulanato é como se fosse assim. São os peões, são os soldadinhos, certo? Você joga uns soldados primeiro, uma frente de combate, que é o clavulanato, e aí a bactéria joga os mísseis dela, que são as beta-lactamases. Eu digo, não, vou destruir essa amoxicilina. Aí joga as beta-lactamases. Os clavulanatos são soldadinhos, eles vão lá e destroem as beta-lactamases. É uma frente, é o primeiro contrato, a primeira porrada, a primeira guerra é a beta-lactamase com o clavulanato. O clavulanato ganha. As beta-lactamases estão destruídas. Lá vem a rainha amoxicilina dizendo, grandona, digo, agora você não tem proteção, bactéria. A bactéria toda triste, sem beta-lactamase, sem nada, só espera a sua morte. A amoxicilina vai lá e mata a bactéria. Deu para sacar? É assim que funciona, é bem interessante isso. Por literatura, tá, gente? A gente só reserva os casos da utilização da amoxicilina com clavulanato, nome comercial Clavulin, quando não tem resposta clínica ao tratamento da associação da amox com o metronidazol. Aí, nesse caso, você vai lá e troca a amoxicilina pelo a amoxicilina com clavulanato. Tudo bem? Tu mantém o metronidazol, tá bom, gente? Mantém o metronidazol, tu só troca a amoxicilina para amoxicilina com clavulanato. Tudo bem?
Isso daqui é o que nós vemos, né? É o que está descrito na literatura. É bem possível que vocês vejam alguns profissionais não prescrevendo só Amox. Primeira prescrição, ele já tá com o mesmo Clavolin porque eles não querem ter dor de cabeça, não querem ter problema, ou eles têm aqueles indícios, vixe, essa mulher aí já teve tanta infecção urinária, já utilizou tanto antibiótico, esse cara aqui era uma criança, tem uma adenoide gigante, tem uma tonsila gigantesca, vez ou outra tem amidalite. Esse daí já deve ter utilizado muito antibiótico. Aí eles já passam logo para Clavolin, porque eles acreditam, existe a possibilidade de algumas bactérias já serem resistentes, tá bom? Mas por favor, tá? Na nossa prova, na nossa prova, vocês só vão prescrever o Clavolin se no caso clínico está descrito que o paciente tomou Amox com metronidazol, tudo certinho, tudo perfeito e a infecção não deu certo, não cessou, não teve resolutividade. Aí sim que vocês vão prescrever amoxicilina com clavulanato. Caso contrário, vocês não vão prescrever, tá bom, gente? É isso, ponto. Lá na prática clínica de vocês que vocês verem é outros 500. Próximo, claritromicina e azitromicina, eu já falei para vocês, macrolídeos, utilizado principalmente para paciente alérgico à penicilina, certo? Gente, macrolídeos, você só vai utilizar eles quando a infecção é mais inicial, tá, gente? Infecção mais grande, mais complicada, normalmente vocês não vão prescrever somente azitromicina. A azitromicina ela tem um problema, né? Ela teve um uso indiscriminado muito grande, né? Não estou falando nem só antes, antes até mesmo antes da pandemia, e aí tem aumentado o número de bactérias resistentes a ácitro, tá? Então, não é a nossa primeira escolha quando o paciente é alérgico a quando o paciente é alérgico à penicilina, tudo bem, gente? Normalmente a gente prefere um outro medicamento, um outro fármaco, que no caso é a clindamicina. Essa daqui, ela é basicamente, o paciente tem alergia à amoxicilina, a primeira escolha é a clinda, tudo bem? Vocês podem até perceber que é basicamente quase o mesmo espectro de ação da Amoxi. E a primeira coisa que vocês vão fazer é, paciente alérgico à penicilina, você vai lá e troca a Amox, não prescreve a Amox, tu vai prescrever a clindamicina, tá bom? Pessoal, aqui, né, eu tô falando algumas coisas sobre, ah, eu vou utilizar uma dose de ataque de antimicrobiano. Gente, dose de ataque normalmente acontece quando você tem uma infecção mais severa, mais grave. E entendam, infecção severa e grave não é uso ambulatorial, é só uso hospitalar de antibiótico IV. Então, por isso que eu estou colocando para vocês não se surpreenderem na vida de vocês, e um profissional falando, vou fazer uma dose de ataque de antimicrobiano. Normalmente é o dobro da dose, né? Então, por exemplo, eu vou falar o exemplo que acontece em âmbito mesmo de UPA hospitalar. O paciente tem uma infecção odontogênica, um edema gigante e tudo mais. Não vai ser só a amoxicilina que tu vai prescrever, tu vai utilizar um outro medicamento, um outro beta-lactâmico de uso hospitalar, que no caso é a ceftriaxona. A dose de manutenção da ceftriaxona é 1 grama. Qual é a dose de ataque? 2. Então eu prescrevo 2 gramas de ceftriaxona para vocês terem uma noção. Isso que é a dose de ataque, tá bom? Tudo bem, já expliquei isso para vocês, agora vamos voltar para a parte ambulatorial. Bruno, eu já entendi que a Amox é 500 miligramas. Eu já entendi que a Clinda pode ser de 300 ou de 600 miligramas. Já entendi. Mas de quanto em quanto tempo eu vou prescrever? Até quanto tempo? Até quanto tempo eu vou prescrever? O Andrade fala que não tem o porquê você prescrever em um período acima de 3 dias. Não tem o porquê. Deu para entender? Então, gente, antibiótico vai ser 3 dias. Tudo bem? Então, chegou um paciente e tal. Quanto tempo? 3 dias. Infecções bucais agudas, 3 dias. Selou? Vamos lá, gente. Isso daí é o que eu vou cobrar na prova de vocês. Isso daí é o que a nossa orientação, né? Mas antes, vocês podem observar, às vezes, outros profissionais prescrevendo por 7 dias. Eu fui ensinado assim durante a minha graduação, que a amoxicilina era por 7 dias.
tá, gente? Mas vocês estão vendo que as referências mais atuais indicam que basta 3 dias, certo? É o suficiente. Por quê? Porque com 3 dias, se você for um paciente rígido, um paciente saudável, já é suficiente para você controlar aquela infecção e o seu sistema imunológico fazer o restante e evitar os efeitos adversos dos próprios antimicrobianos, certo? Então, 3 dias é realmente o suficiente para a prescrição do antimicrobiano para uso terapêutico, tá bom? Bruno, você prescreve às vezes por 7 dias? Sim. Quais são os casos? Gente, imagina, eu já trabalhei em UPA. Você tem um paciente que tem uma infecção, né? Tá com edema, tá complicado e tudo mais. Esse paciente, ele precisa tomar um antimicrobiano. Você sabe que é um paciente que não tem um cuidado, não tem uma higiene bucal satisfatória, tá complicada a situação dele, ou você fez o procedimento, você tirou o dente, você drenou o abscesso, fez tudo certinho, fez tudo de boa, perfeito, entendeu? E esse paciente, ele vai para casa. Deu para entender? Ele vai para casa. Sinceramente, gente, um paciente com esses pré-requisitos, tu vai deixar uma mox só por 3 dias? Assim, complicado. Porque aqui o Andrade, ele fala principalmente em infecções bucais agudas, ele é muito inteligente nisso. É aquela infecção bucal que faz pouco tempo, que está surgindo ali. Um paciente que está com um abscesso maior, aquele abscesso já tinha bom tempo, só que ele aumentou de uma vez. Então, nesses casos, eu recomendo o uso de 7 dias. Atenção, para a prova são 3. Para a prova são 3 e acabou. Mas entendam que chega um determinado momento, vocês, imagina, vocês estão atendendo numa clínica, vocês vão fazer uma missão. Você saiu aí, o barco da fibra para atender ribeirinhos, etc. E aí você tinha um paciente que estava com abscesso, você fez o procedimento odontológico e você olha assim, gente, eu não vou voltar mais aqui. Se esse paciente tiver algum problema, o que que vai acontecer? Ele não vai ter acesso. Então aí ali você pode, ali assim, o bom senso faz você prescrever por 7 dias, entendeu? Então é uma situação para que vocês vejam quando vocês estiverem na clínica de vocês, tá, gente? Tenham esse feeling para conseguir identificar essas situações. Mas você fala, olha, tá 7 dias, mas você viu, o obrigatório é você tomar 3 dias. Por favor, você não pode tomar menos de 3 dias. Mas se chegar no terceiro dia, quarto dia, você percebeu que não aguenta mais tomar um antimicrobiano devido aos efeitos adversos, a clindamicina, gente, ela gera muito efeito adverso gástrico. Tanto que ela é bem, até uma recomendação você utilizar, prescrever um omeprazol, um protetor gástrico para ela, um omeprazol, pantoprazol, para que não tenha esse problema, utilizar ela com alimento, enfim. Então, é um parêntese, né, que eu estou comentando aqui para vocês. Mas na prova, 3 dias. E acabou, tá bom? Daí, como vocês vão usar, certo? Então, a nossa amoxicilina é 500 miligramas de 8 em 8 horas. Dose de criança eu não cobro para vocês, tá? Lembra disso. Então, a amox 500 miligramas a cada de 8 em 8 horas. Então, prescrição da amoxicilina é amoxicilina 500 miligramas traço 9 cápsulas. Tomar uma cápsula de 8 em 8 horas por 3 dias. Porque as 9 cápsulas lá em cima, só fazer a conta, tá, gente? Se eu tomo de 8 em 8 horas, quantas cápsulas eu tomo por dia? 3, porque o dia tem 24 horas. Aqui é um detalhe, né? Eu acho que é importante eu falar. Na última aula, eu sei que muita gente teve que ir embora, enfim, devido ao evento que estava acontecendo, ó, COP, blá blá blá, mas eu expliquei como faz isso. Então, quem não sabe fazer, fica depois da aula para eu explicar isso para vocês, gente, porque não tem como você perder uma questão por matemática,
certo? Isso é matemática, não tem outra coisa, é matemática. É lógica, raciocínio lógico. Eu tomo um comprimido de 6 em 6 horas. Quantos comprimidos eu tomo por dia? 4. E se eu tomar por 3 dias, quantos eu vou tomar? 12. É matemática, pô, certo? Beleza. O paciente aqui, né, amoxicilina. O paciente com história de alergia, né, o que que ele pode utilizar? Ele pode utilizar a claritromicina ou azitromicina, certo? E também a clinda. Eu recomendo para vocês clindamicina, tá? Então, clindamicina 300 miligramas a cada de 8 em 8 horas. Também a mesma coisa da Amox, tá? De 8 em 8 horas, tu vai prescrever também por 3 dias. Se você escolher a claritro ou a azitro, aí vocês vão escolher aqui, certo? 500 miligramas de 12 em 12 horas ou 500 miligramas um comprimido ao dia. A azitro é um comprimido ao dia, tá? Se tiver infecções maiores, né, como eu já tinha explicado para vocês lá no início, Amox mais metronidazol. A Amox é a mesma coisa, então número 1, a amoxicilina, 500 miligramas traço 9 comprimidos. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Ponto. Número 2, metronidazol, 250 miligramas, traço, 9 comprimidos. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 3 dias. Quando o paciente tomar o comprimido da Amox, vai tomar o comprimido do metronidazol junto, certo? São caixinhas diferentes. E quando isso der errado, aí você vai ter que prescrever amoxicilina com clavulanato. Entendo, isso é um medicamento só, é uma cápsula só. E aí vocês vão prescrever a mesma coisa, certo? Amoxicilina 500 miligramas com clavulanato de 125 barra 9 comprimidos, 9 cápsulas. Tomar uma cápsula de 8 em 8 horas por 3 dias, também é a mesma coisa, tá? Então é amoxicilina 500 miligramas, coloca mais ou com clavulanato 125 miligramas. Tudo bem? Aí mostrando para vocês ó, o que, que é a pericoronarite. Ó, isso daqui é um terceiro molar, tá? E aqui ele não conseguiu, não tinha falta de espaço, ele não irrompeu, né? Não apareceu completo. Aí fica uma capinha de gengiva aqui ao redor. E nós chamamos de capuz. Vocês estão estudando isso lá na odontogênese, rompimento e erupção dentária, tá, gente? E aí essa capinha, entra alimento aqui por baixo dessa capinha, aí não tem escova dentária que tira, não tem escovação dentária que tira isso. Não tem como. Não tem, não tem. Não esquece. Tem. Você pode ter a melhor escovação dentária, não vai. Entrou alimento aí, vai infeccionar. Acumula alimento, acumula bactéria, infecciona. Aí o nome é chamado de pericoronarite. Peri, em volta, corona, de coroa. Coroa, coroa do dente. Então, uma infecção ao redor da coroa do dente. Beleza? Bem característico de terceiro molar. E aqui a alveolite, o que, que é a alveolite? Ela principalmente acontece quando você tem uma infecção no alvéolo dentário pós-extração dentária. Então você tem teve uma extração dentária, infeccionou, certo? E aí depois tem os procedimentos específicos que você fazer, irrigação, curetagem, blá blá blá. E aí você utiliza um antimicrobiano. Aqui são 2 exemplos, tá? Gente, isso daqui é interessante, tá? Isso daqui chama-se angina de Ludwig. Isso daqui é um caso gravíssimo, sério de infecção odontogênica. Vocês estão vendo aqui, gente, como está inchado? O paciente está inchado como um todo, né? Mas aqui você está vendo a infecção, certo? Então, devido a uma infecção odontológica, aí, como é um paciente jovem, pode ter sido uma cárie, pode ter sido uma pericoronarite, pode ter sido uma extração dentária mal realizada, enfim. O paciente teve uma infecção. Aqui, a angina de Ludwig, ela acontece quando a infecção na mandíbula. E aí, a partir disso, a infecção dentária que estava aqui, ela desceu nos tecidos subcutâneos do pescoço. Como assim, Bruno? Sim. Aqui, gente, é como se fosse um abscesso por dentro do nosso corpo, por dentro do pescoço. Então, toda a infecção odontogênica, né, todas as bactérias e tudo mais, não está saindo para fora. Ela está indo por dentro do corpo. Aqui tem uma anatomia muito bonita, que é uma anatomia que infelizmente vocês não estudam no odonto, né? Mas no pescoço eu tenho como se fossem alguns trajetos de descida que podem ser utilizadas por descidas de infecções odontogênicas, certo? E
esses espaços, né, é onde as bactérias elas correm, que é o que nós chamamos de angina de Ludwig. Isso daqui pode descer para baixo e alcançar o tórax, tá, gente? Vocês podem caçar aí, existem artigos publicados com isso. Mediastinite por infecção odontogênica, vocês vão encontrar. Mediastinite é quando a infecção acontece no interior do tórax, certo? Todo o espaço no interior da caixa torácica é chamada de mediastino. Mediastinite, inflamação, infecção no interior do tórax. Então, por meio de uma infecção odontogênica, pode ter uma mediastinite. Isso é quando é na mandíbula. Quando é na maxila, você pode desenvolver isso daqui. Você desenvolve uma trombose de uma veia, que nós chamamos de seio cavernoso. Esse daqui é bem interessante, tá, gente? Só mostrando aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui a vascularização da face. Então, você tem essa aqui, que é a veia facial, a veia facial. E essa veia facial aqui, né, depois você tem a profunda, você tem a que depois vai se transformar em angular, enfim. Mas você está vendo essa veia facial aqui, aí vamos supor que você teve uma infecção odontogênica aqui na maxila. As bactérias, elas podem adentrar nessa veia. E uma das características das bactérias é que elas podem produzir trombos. Como assim? Trombos mesmo, tá, gente? Coágulos. E esses coágulos, quando surgem, eles podem seguir esse caminho, ó. Veio a bactéria, ela vem para cá, ó. Ela segue aqui pela veia angular, ela entra aqui pela veia oftálmica superior e ela engata, o trombo engata aqui nesse seio cavernoso. Isso daqui é dentro do encéfalo, tá? Dentro do encéfalo. E aí uma infecção odontogênica, uma infecção odontológica pode gerar uma trombose do seio cavernoso. Isso é raro. A angina de Ludwig, ela é mais comum. Ela é mais comum, gente. A trombose do seio cavernoso, ela é mais rara, porque principalmente até por motivos mesmo anatômicos, e motivos até pelos procedimentos. É mais fácil você fazer uma extração na maxila do que na mandíbula. Na mandíbula, devido ao osso compacto, é mais complicado. Então, é, esse aqui é um motivo anatômico para isso, tá? Só mostrando aqui para vocês, gente, essas duas veias aqui, né? Se eu estou mostrando isso daqui para vocês, não tem como eu não falar sobre esse detalhe, tá, gente? Principalmente vocês que forem fazer parte estética da odontologia, a rinomodelação, certo? Não estou falando de rinoplastia. A rinomodelação, cuidado, cuidado, cuidado para não injetar alguma coisa nessas veias. Porque se você injetar coisas nessas veias, gente, você vai ter um problema gigantesco. Você pode ter justamente a dita trombose do seio cavernoso, que é um exemplo. Assim, eu não tô querendo deixar que vocês façam rinomodelação. Não. Se está aberto para odontologia, vocês têm que fazer. Mas olhem o cuidado de um dermatologista, que eu acho que vocês também deveriam ter, certo? Dermatologista só faz rinomodelação. Os melhores dermatologistas, tem que deixar claro isso, né? Porque hoje tem todo tipo de profissional. Eles só fazem rinomodelação com ultrassom. Repito, bons dermatologistas só fazem rinomodelação com ultrassom. Por quê? Justamente para evitar esses vasos aqui. Porque se você injetar dentro desse vaso, desculpa, complicou. Porque entendam, gente, que quando você está aplicando, você, às vezes, gente, isso daqui a pele é muito fina, é muito delicado. Às vezes, só o fato de você injetar, você pode pressionar uma veia dessa, você pode pressionar uma artéria dessa, você pode injetar no interior dela, enfim. É muita complicação que pode ter aqui. Ah, Bruno, mas eu conheço um profissional que nunca teve problema, tá? Gente, ok. Beleza, sem problemas.
Mas no momento que você não faz com ultrassom, você tem esse risco, tá bom? Então, se você quer fazer renomodelação, dica, seja diferente. Priorize a segurança do teu paciente, priorize a sua segurança. Eu acho que esse que é o nome principal, segurança do paciente. Se todo profissional de saúde preconizasse segurança do paciente, tinham muitas coisas que a gente só fazia em determinadas situações e só fazia com determinadas tecnologias. Então, repetindo, inomodelação, evitem nesse ponto, tá bom? Eu fugi um pouco aqui do assunto, mas é porque não tem como eu não falar sobre isso, tá, gente? Enfim. Aula de antivirais e as aulas de antifúngico, gente, está em uma outra aula, é uma aula mais antiga, tá, gente? Tanto que vocês vão perceber que às vezes eu vou falar alguma coisa de alguns assuntos que vocês não viram, mas, no geral, a aula lá tá tudo certinho, não tem nenhum problema, tá bom? Se cuidem, gente, fiquem com Deus e é isso.